A verdade sobre a cremação na fé católica. O que você precisa saber antes de decidir. Muitos católicos têm dúvidas sobre a cremação, pois não conhecem bem o que a Igreja ensina sobre esse assunto. Quando alguém que amamos morre, temos que decidir o que fazer com os seus restos mortais, e a cremação pode ser uma alternativa. Vamos ver quais são os prós e contras da cremação católica e o que a Igreja diz sobre isso. Quais são as razões para escolher a cremação? As pessoas têm diferentes motivos para preferir a cremação ao sepultamento tradicional. Estes são os mais frequentes. Algumas pessoas escolhem a cremação porque é mais barata do que o sepultamento tradicional. A cremação não precisa de caixão nem de cemitério. Um sepultamento exige um tempo mais curto, porque o corpo do falecido pode se decompor se não for feito o funeral logo. A cremação, por outro lado, é uma opção mais rápida, e os serviços fúnebres são mais flexíveis e podem ser planejados depois que o processo terminar, sem pressa. A cremação é uma opção prática se o falecido morava longe dos seus familiares. Nesse caso, os parentes terão que transportar os restos mortais, e a cremação é uma escolha mais conveniente e econômica em termos de transporte. Embora a cremação não seja totalmente ecológica, porque ainda utiliza combustíveis fósseis para queimar, é mais amigável ao meio ambiente do que os sepultamentos. Os sepultamentos tradicionais ocupam espaços de terra permanentes e alguns dos produtos químicos perigosos usados para o embalsamamento podem contaminar as águas subterrâneas. Mas o que a Igreja Católica diz sobre a cremação? A Igreja Católica aceita a cremação como uma forma de honrar um ente querido falecido desde 1963, mas nem sempre foi assim. Historicamente, a Igreja preferiu o sepultamento tradicional à cremação por causa da crença cristã fundamental, na ressurreição dos mortos e na dignidade dos nossos corpos. Por essas razões, a queima não era considerada um tratamento adequado para o corpo humano. Nos tempos modernos, no entanto, surgiram uma série de questões práticas em relação aos sepultamentos tradicionais. Uma questão importante era o dinheiro. Em alguns lugares do mundo, comprar um terreno custava muito dinheiro, o que tornava quase impossível para alguns católicos comprar um túmulo nos cemitérios. A Igreja Católica mudou a sua posição para atender às novas necessidades das pessoas. O Decreto do Vaticano sobre a Piedade Popular e a Liturgia de 2001 descreve a cremação como um fenômeno contemporâneo em virtude das novas circunstâncias da vida. A cremação católica é citada 2 vezes no atual Código de Direito Canônico. O Cânone 1176.3 enfatiza que a Igreja recomenda os sepultamentos tradicionais, mas não proíbe a cremação, desde que as razões por trás disso não sejam contrárias à doutrina cristã. O Cânone 1184.1 menciona que os funerais eclesiásticos não podem ser concedidos àqueles cujos motivos de cremação sejam contrários aos ensinamentos da fé católica. Então eu lhes pergunto: as cinzas dos falecidos podem ser espalhadas? A resposta é não. Embora a Igreja Católica nos permita escolher a cremação, devemos estar atentos às coisas que podemos e não podemos fazer, especialmente em relação às cinzas do nosso ente querido que partiu. Por exemplo, tem se tornado cada vez mais comum as pessoas espalharem as cinzas no mar ou em algum lugar que tenha um significado sentimental para a família. Isto é aceitável na fé católica? A resposta simples é não. O Vaticano divulgou regras para a cremação de católicos, que incluem a proibição à conservação das cinzas do morto em casa, evitando que elas se tornem lembranças comemorativas. As normas estão presentes em uma instrução da Congregação para a Doutrina da Fé aprovada pelo Papa Francisco. De acordo com o documento, se for escolhida a cremação, as cinzas do defunto devem ser mantidas em um lugar sacro, ou seja, nos cemitérios, e a conservação das cinzas no ambiente doméstico não é permitida. O Vaticano abre exceção apenas para casos envolvendo circunstâncias graves e excepcionais, dependendo das condições culturais de caráter local.
No entanto, as cinzas não podem ser divididas entre os membros da família e devem ser respeitadas as condições adequadas de conservação, acrescenta a instrução. Além disso, a Igreja Católica proíbe que o resultado da cremação seja transformado em lembranças comemorativas e objetos de joalheria, indo contra a prática de colocar as cinzas em adereços como colares para recordar o ente querido. Outro hábito comum, o de espalhar as cinzas no mar ou em qualquer outro tipo de ambiente, também foi vetado pela Congregação para a Doutrina da Fé. Para evitar qualquer tipo de equívoco panteísta, naturalista ou nihilista, não é permitida a dispersão das cinzas no ar, na terra, na água ou de outro modo, afirma o documento. Caso o morto tenha expressado em vida o desejo de ser cremado por razões contrárias à fé cristã, a Igreja deve negar a realização de seu funeral. A Igreja não pode permitir abordagens e ritos que envolvam concepções erradas da morte, como a anulação definitiva da pessoa, o momento de sua fusão com a Mãe Natureza ou com o Universo, uma etapa no processo de reencarnação ou a libertação definitiva da prisão do corpo, indica a instrução aprovada pelo Papa. Embora diga que a cremação de um cadáver não é por si só a negação da fé cristã, o documento ressalta que a preferência continua sendo pelo sepultamento dos corpos. As regras são uma forma encontrada pelo Vaticano de regulamentar uma prática difundida em muitos países, mas que em alguns casos está baseada em ideias que contrariam a doutrina católica. Portanto, irmãos e irmãs, a cremação é permitida pela Santa Sé desde 1963, desde que não seja um ato de contestação da fé. A Igreja não tem razões doutrinárias para impedir tal praxe, já que a cremação do cadáver não atinge a alma e não impede a onipotência divina de ressuscitar o corpo. Mas a Igreja continua preferindo o sepultamento, porque assim se mostra uma estima maior em relação aos mortos, acrescenta o documento. E você, irmão e irmã, o que prefere? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.